Em 1938, a primeira edição da Action Comics deu vida a um novo tipo de super-herói, uma espécie de deus entre os humanos, trazendo à tona pela primeira vez a questão se os deuses estivessem entre nós. Como era de se esperar, com o sucesso do Super-Homem, outras editoras começaram a criar seus super-heróis com superpoderes, entre elas a Fawcett Comics, que em 1939 criou o Capitão Marvel. Os poderes dele eram iguais aos do Super-Homem, e o seu alter ego, Billy Batson, também era um repórter. Porém, ele era uma criança, mas que ao falar a palavra mágica Shazam se tornava um adulto com superpoderes. Assim, o Capitão Marvel se tornou o mais popular herói do início dos anos 40, pois por ser uma criança, ele estava mais próximo ao público leitor de quadrinhos da época, uma vez que toda criança já imaginou ter algum superpoder. Eu queria me teletransportar, tipo Jumper, mas o meu único superpoder é quebrar o dedão. As histórias do Capitão Marvel eram mais vendidas até que as do Super-Homem, até que em 1941, a editora que publicava o Homem de Aço, a National Comics, que depois viria a ser a DC Comics, processou a Fawcett por direitos autorais, alegando que o Capitão Marvel era uma cópia do Super-Homem. E ele era bem baseado. O processo foi se arrastando por anos até que a Fawcett e a DC chegaram a um acordo e em 1953 foi encerrada a publicação do Capitão Marvel. Logo em seguida a editora encerrou a sua divisão de histórias em quadrinhos. Enquanto isso, no lustre do castelo, pois a Inglaterra é cheia deles, uma pequena editora chamada L. Miller & Son estava forrando os bolsos vendendo reimpressões do Capitão Marvel para o público britânico. Mas com o encerramento das publicações nos Estados Unidos, chegou um ponto em que eles não tinham mais novas histórias para vender. E a saída encontrada foi criar uma versão inglesa desse super-herói, com um novo uniforme e um novo nome. Ele passa a ser o Marvel Man. Mas não apenas o nome dele e de todos os outros foi alterado, como a palavra mágica Shazam se torna o personagem principal, Billy Batson, se torna o Mickey Moran, e o Capitão Marvel Jr. virou o Young Marvel Man, e a Mary Marvel vira um menino, o Kid Marvel Man. E assim, remodelagem feita, e com o escritor Mick Anglo, a editora teve sucesso por quase uma década. Contextualizando historicamente, se dava pela falta de competição, pois havia uma proteção de importação de quadrinhos americanos nessa época. Mas em 1959 foi suspensa a proteção de importação para os britânicos e o Marvel Man em preto e branco não pôde competir com centenas de heróis coloridos nas bancas. O que em 1963 levou ao fim das publicações desse herói e o fechamento da L. Miller & Son. Por quase uns 20 anos ele foi esquecido, ninguém lembrava do Marvel Man, até que quando a chance veio, ele se agarrou a um novo escritor. E em 1982, o Daz Skin decidiu reviver o personagem para uma nova antologia em quadrinhos, a Warrior, e para isso ele chamou um jovem escritor britânico chamado Alan Moore, o que resultou em uma mudança nos quadrinhos e nos super-heróis para todo sempre. O jovem Alan mudou radicalmente o background do herói. O Mickey Moran não era mais uma criança, mas um repórter de meia idade com uma situação financeira instável. E ele não se lembrava de já ter sido um super-herói. Até que ele começa a ter sempre um sonho recorrente, com memórias estranhas, e numa dessas ele lembra da palavra gatilho e se torna o Marvel Man, relembrando seu passado heróico. Ele voa até sua esposa para contar quem ele realmente era, mas ela ri de tanta loucura. A gente vê algumas cenas dele e dos amigos derrotando vilões e ele começa a se questionar como é que ninguém lembra disso. E é aí que tá o pulo do gato. O Alan Moore revela nesse ponto que toda a história do Marvel Man é uma mentira. Na verdade, ele e seus amigos foram criados em laboratório por ordem do governo britânico para ter uma arma superior à bomba atômica. Suas memórias e sonhos fantásticos foram inseridos nele para testar e controlar totalmente a vida dele. E o motivo pelo qual Alan Moore reescreveu todo o passado dele foi para uma simples questão: e se os super-heróis existissem no mundo real? Que é um tema muito recorrente hoje em séries como The Boys e 500 mil filmes da Marvel por aí. Como adultos que consomem histórias de heróis, a gente quer que eles tenham uma carga emocional semelhante. Problema financeiro, emoções profundas, coração partido, passado de maus tratos, etc. Algo que justifique certas atitudes para o bem ou para o mal. E isso vale para os vilões também, porque eles precisam ter algum motivo plausível para querer algo além de dominar o mundo.
tipo ação e consequência, causa e efeito, o mundo deles no nosso com representatividade significante. E o Alan Moore foi o primeiro a fazer isso de verdade, e fez isso no Marvel Man. E as respostas da questão se eles estivessem entre nós não são fofinhas, elas são horríveis, porque ele sugere que o poder é que muda o mundo. Se alguém tivesse tanto poder, nos olharia como seres inferiores. Isso já acontece no teu ambiente de trabalho, porque uma pessoa tão poderosa estaria acima das nossas leis e da nossa moralidade. Poderia fazer o que quiser, até mesmo crueldades, que por óbvio provocariam catástrofes. Ou seja, deuses entre nós seriam incompreensíveis. Abre aspas, nunca compreenderemos suas esperanças, seu desespero, nunca conheceremos o destino que uiva em seus corações, nunca conheceremos sua dor, seu amor, seu ódio quase sexual. Somos apenas humanos e talvez sejamos menos por isso. Depois do Marvel Man, seria impossível super-humanos simplesmente combater o crime e salvar a cidade como nos velhos quadrinhos. Nos quadrinhos atuais isso aparece com mais frequência, essa humanização de sentimentos nos super-heróis. Para o Alan Moore, a presença de superpoderosos significa uma mudança fundamental. Não tem um equilíbrio para se voltar. Sabendo que existe alguém como um deus, não há novamente um sentido de normalidade. E é por isso que o Marvel Man, spoiler, não volta a ser uma pessoa normal após derrotar o arqui-inimigo. Ele desistiu de ser o fraco Mickey Moron para sempre. Ele não quer mais ser o jornalista que passa por problemas financeiros. E os super-heróis trabalham juntos para alterar todos os aspectos da vida na Terra, porque eles podem acabar com o sistema capitalista de dinheiro, trazer mortos de volta, criar novos super-humanos. Eles não querem restaurar o equilíbrio no mundo. Eles criam um novo modo de poder. O Marvel Man precisou alterar o seu nome por questões legais com a Marvel e passou a ser um Miracle Man. Mas como Alan Moore não gosta da Marvel, atualmente as obras republicadas do Miracle Man têm como autor o escritor original. E o Alan Moore voltou a tratar essa narrativa de um deus caminhando na Terra através do Dr. Manhattan em Watchmen e outros heróis da história representando o que seria o mundo com heróis se envolvendo em guerras, políticas, etc. Hoje em dia essa questão já foi abordada diversas vezes, mas foi com Alan Moore reinventando o Marvel Man nos anos 80 que todas, eu disse todas as narrativas que subvertem o gênero de super-heróis se baseiam até hoje. Espero que tenham gostado. Fica a dica para ler o Miracle Man, que se não tiver nas bancas tem por aí em algum lugar, em PDF. Não esquece de comentar aqui embaixo qual o teu superpoder e até a próxima.